Olá para você que acompanha a programação da Rádio Cidade em Dia. Estamos recebendo no estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádios a Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Vanessa Cavalazzi. Procuradora, prazer recebê-la aqui no estúdio de podcast do Grupo Catarinense de Rádios, da Rádio Cidade em Dia. Prazer. Eu é que agradeço, um abraço a todos os ouvintes da rádio, um prazer estar aqui para conversar sobre o Ministério Público. Em um dia em que o Ministério Público faz em Criciúma, é mais uma ação deste processo de interiorização das ações do Ministério Público de Santa Catarina. Como é que tem sido esse processo no Estado? Tem sido muito rico, sabe? A gente chegou à conclusão de que havia necessidade de que o Ministério Público se aproximasse ainda mais da sociedade. Porque não se pode ser o braço forte da sociedade, não se pode exercer o papel de defender os direitos da sociedade se a gente não está muito próximo dela e conhece quais são as necessidades. Então, fazer programas olhando lá da capital para todo o estado não faz o menor sentido. A ideia, portanto, é ir a cada uma das regiões, sentar com os promotores, a partir dos dados e do conhecimento da realidade que tem os promotores e as promotoras aqui do Extremo Sul, identificar quais são os problemas, quais são as ações que a gente precisa desenvolver e como é que a gente vai acompanhar esses resultados. Em todas as áreas, Procuradora, infância, moralidade, meio ambiente? Exatamente. A ideia é uma prioridade para cada uma das áreas de atuação do Ministério Público. Então, a gente vai ter uma prioridade para a infância, para a saúde pública, para os direitos humanos, para a área criminal, para a área do meio ambiente, da defesa do consumidor. Uma prioridade para cada uma dessas áreas e para toda a região do Extremo Sul. A ideia também é que a gente não entregue para a sociedade apenas um conjunto de ações, apenas um conjunto de termos de ajustamento de conduta, mas que a gente possa entregar para a sociedade resultados concretos, o que mudou na vida da sociedade a partir da atuação do Ministério Público. Interiorizar as ações do Ministério Público, tal qual está se fazendo em Santa Catarina, é, de certa maneira, além de aproximar, entender que cada região tem sua peculiaridade. O que é necessidade em São João do Sul, no Vale do Araranguá, é diferente do que é em Quilombo, por exemplo. Com certeza. O exemplo é muito bom até. Eu costumo dizer e usar um exemplo que talvez fica mais fácil compreender. Nós podemos ter até o mesmo problema. Por exemplo, violência doméstica. Digamos que a violência doméstica aqui no Extremo Sul seja a prioridade eleita pelos promotores e promotoras de justiça. Só que essa violência ela não é igual àquela que acontece no meio oeste, por exemplo. Lá, a violência tem um caráter muito mais rural, uma mulher que tem maior dificuldade de acessar os equipamentos públicos, né? Uma mulher que tem mais dificuldade de conseguir auxílio, que no mais das vezes não tem esses equipamentos à sua disposição. Portanto, as ações que são necessárias lá não são as mesmas que são necessárias aqui, onde, no mais das vezes, nós temos esses equipamentos e o que nós precisamos é aparelhá-los de uma maneira mais adequada. Então, são ações diferentes para lugares diferentes, né? Um olhar diferente para cada região do estado com as suas peculiaridades. Procuradora, nós começamos a conversa e a senhora fez referência ao braço forte de defesa do catarinense, mas para o cidadão entender, porque por vezes ouve a expressão o Ministério Público em processos de maior relevância, né? Mas o Ministério Público tem sua atuação muito além destes grandes fatos jurídicos. Para o cidadão entender qual é a função do Ministério Público na vida dele. Quando a Constituição de 88 modificou a estrutura do Ministério Público, ela disse a essa instituição: vocês serão aqueles que empurrarão a história, que vão fazer com que os direitos que estão previstos nessa Constituição, que os direitos sociais que estão previstos nessa Constituição aconteçam, virem de verdade na vida das pessoas de uma maneira mais rápida do que aconteceria se fosse ao natural. E quando eu falo em direito social, parece uma coisa assim, mas o que é direito social, né? Direito social é saúde, assistência social, educação, segurança pública, direito a um meio ambiente equilibrado, direito a uma administração pública sem corrupção,
direito do consumidor, direito a produtos que estejam rígidos, que sejam legais, enfim, um conjunto de direitos que a sociedade tem e que cabe ao Ministério Público defender. É isso que a gente faz, garantir direitos, fazer com que eles se tornem de verdade e, de uma certa forma, empurrar essa história e fazer acontecer mais rápido. Talvez um exemplo bastante palpável é aquele pai e aquela mãe que precisam trabalhar e o município não disponibiliza vagas públicas em creche, o Ministério Público coloca a mão, chama o gestor, Isso. Resolva. Isso. É ali que muda a vida desse cidadão, de maneira prática. Nós temos, por exemplo, filas nos CAPs, né? Filas para atendimento nos centros de atenção psicossocial, nos CAPs. É trabalho do promotor garantir, atuar junto ao poder público para que essa fila seja regularizada. Existem problemas, por exemplo, uma alta incidência de tráfico de entorpecentes. O promotor é aquele que processa quem pratica isso, mas também que ajuda a organizar as forças públicas para que a atuação tenha uma maior coerência. No mais das vezes, se a gente pensar direito, o Ministério Público é aquele que está em diversos aspectos da vida cotidiana da sociedade. Por isso, e eu tenho ouvido isso com muita dor no coração, alguns jornalistas têm dito assim, então a senhora quer que o Ministério Público não esteja tão distante, não seja uma instituição longe da população. Não existe Ministério Público que possa existir e fazer o que deve fazer longe da população. Então, a gente quer que a população nos procure, a gente está de portas abertas para atender a população e para fazer valer direitos. Como é que ocorre em Santa Catarina? Porque, evidente, dentro do judiciário, um dos nossos 3 poderes, o Ministério Público compõe, faz parte, mas é, sobretudo, um órgão, uma entidade independente. Isso. Nós não estamos ligados nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo. Nós somos uma instituição independente. E é exatamente essa independência que dá condição a essa instituição de defender esses direitos. A gente tem uma garantia que se chama independência funcional. Cada promotor de justiça tem independência funcional. Nem eu, chefe da instituição, posso determinar que um promotor haja de uma maneira ou de outra, justamente para garantir que não haja interferência na atuação desse promotor e que ele haja de acordo com a sua consciência e com as leis vigentes no país, na defesa da sociedade. De certa maneira, quando há crítica sobre qualquer poder, e aí neste caso especificamente ao judiciário, a impressão que há é que no Brasil nos falta ainda um letramento sobre a função de cada poder. Por exemplo, a justiça foi lá e soltou, o promotor mandou soltar. Há um cumprimento da lei que é feita pelo legislativo. Isso, e aí a importância da sociedade, a importância do cidadão, do eleitor, né? Nós, cidadãos, me incluo nesse contingente, nós elegemos representantes que farão as leis. A ferramenta de trabalho do promotor de justiça é a lei. Se a lei é fraca, se a lei não nos permite atuar de maneira adequada, a gente não chega onde deve chegar. Então, nós precisamos de representantes lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores, que tenham a dimensão da importância de dar ferramentas ao Ministério Público que permitam a ele garantir esses direitos. Vou dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo atrás em relação à lei de improbidade. A lei de improbidade foi afrouxada, e foi afrouxada pelo Congresso Nacional, que transformou uma série de situações dentro da lei que fazem com que a gente tenha muita dificuldade de perseguir agentes públicos que cometeram atos de corrupção. Isso enfraquece um braço de atuação. A gente não pode deixar que isso aconteça. Às vezes, quando a gente reclama que alguém que cometeu algum crime é colocado rapidamente na rua, a gente tem que lembrar que lá no Congresso Nacional tem representantes da sociedade, eleitos pela sociedade, que aprovaram leis que afrouxam esse processamento. Então, se nós queremos leis penais
mais duras, leis penais que garantam a responsabilização, nós precisamos eleger representantes que pensem dessa maneira. E, por favor, quando alguém defender pena de morte, cláusula pétrea, já descarta, porque não. E a gente sabe que em outros países não resolveu. Exato. Né? O que nós precisamos são penas que sejam cumpridas da maneira adequada, como devem ser cumpridas. E que se tenha dentro do sistema prisional a possibilidade de que ele possa voltar à sociedade, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E se cumprir a pena em situação inadequada, vai voltar pior. Vai voltar muito pior. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que pessoas que sejam recuperáveis saiam de lá com a possibilidade de restaurar suas vidas, de adotar um caminho diferente. E isso é possível. Aliás, Santa Catarina, nesse aspecto, é um ponto fora da curva em nível nacional. Os níveis de trabalho no cárcere em Santa Catarina são muito mais altos do que os níveis nacionais, né? Nós temos muito mais a alcançar, mas muito mesmo. Nós queremos mais, mas devemos dizer que nós temos penitenciárias, por exemplo, onde todos os aprisionados, todas as pessoas que estão lá dentro estão trabalhando. Esse é o ideal. Eu ouvi certa vez um depoimento de um preso condenado por homicídio. Ele próprio dizia que quando ingressou no sistema prisional, ele dava sua vida por acabada, eram 14 anos de condenação. Ele achava que tudo para ele tinha ido por água abaixo. E numa situação como essa, ele diz, a pessoa tem pouco a perder, né? Só que lá dentro da penitenciária, ele foi capacitado para confeccionar sofás. E passou a fazer cada vez melhor a função dele. E foi cumprindo a pena, virou chefe dentro do cárcere dos presos que faziam esse serviço para uma empresa. E quando ele saiu, ele foi guindado à categoria de gerente na fábrica desses sofás. E o depoimento dele era de alguém que estava num caminho absolutamente degenerado e que o trabalho levou para outro lugar. Então, a gente precisa acreditar. Me permita, procuradora Vanessa, entrar num tema um pouco mais polêmico. Desde que é criada a Lei 8666, Lei das Licitações, se imaginava que seria algo infalível para barrar qualquer tipo de corrupção. Está devidamente comprovado que não é. E o Ministério Público em Santa Catarina, assim como o Brasil afora, mas evidente focamos em Santa Catarina, tem atuado e flagrado dribles à lei e colocado prefeitos, gestores, secretários, vereadores no banco dos réus. Como é que isso impacta no seu dia a dia e no trabalho do Ministério Público? Eu costumo dizer que o combate à corrupção é uma atividade transversal e perpétua da instituição, e enquanto o fenômeno não estiver debelado, a intensidade de atuação do Ministério Público no combate a esse fenômeno vai ser o mesmo. Seja eu a Procuradora-Geral, seja quem vier depois de mim, será sempre uma prioridade. A Operação Mensageiro é um exemplo, mas antes dela, a Operação Patrola, a Operação Epatri Filium, todas elas ditam exatamente isto que colocasses na mesa. Mesmo modus operandi, mesma tecnologia, né? Um mensageiro que aborda a prefeitura, agentes públicos, fornece um edital viciado que conduz para uma determinada empresa mediante o pagamento de uma propina. Quando vencem a propina, o mensageiro volta e faz o pagamento correspondente ao contrato superfaturado, obviamente. Esse esquema, ele se reproduz na patrola, ele se apresenta na patrola como relacionado à compra de equipamentos agrícolas, né? Implementos agrícolas. Já na Mensageiro, na questão do lixo. Na Epatri Filho, em uma série de situações. Então, o que a gente vê é que o mecanismo só muda um nicho a expertise é a mesma, só muda um nicho de atuação. O que nos diz que nós precisamos perseguir essa prioridade. A Operação Epatri Filium, que é a mãe da Operação Mensageiro,
tem 62 anexos. A Mensageiro é um anexo da Hipáteri Filho. Então, nós temos muito mais trabalho à frente. A Mensageiro está chegando quase ao fim, nós estamos quase esgotando tudo que havia para ser apurado. Vamos fazer um relatório acerca de quantas denúncias, quantas alegações finais, o que está em processamento, o que foi arquivado, para dar conhecimento à sociedade do que restou, do que existe em relação a Mensageiro, mas vamos continuar apurando o trilho e indo atrás do dinheiro. Quando há prisão ou afastamento do cargo, né, por vezes a prisão e o afastamento de maneira conjunta de alguém que está no exercício do mandato, o impacto é maior. Nós tivemos um exemplo próximo aqui a Tubarão, da Operação Mensageiro, uma operação ligada à questão das funerárias aqui em Criciúma com o ex-prefeito Clésio Salvaro. Quando envolve alguém no exercício, o impacto é maior? Muito maior, né? Na verdade, a gente precisa ter consciência de que quando a gente deflagra operações como essas, a gente atinge vidas, né? A gente atinge a administração pública, propriamente a gestão da coisa pública, né? E todas essas variáveis precisam ser medidas, né? Há uma responsabilidade duplicada. Mas quando não há outra alternativa, senão o afastamento do agente da administração da coisa pública ou mesmo a prisão do agente, é por aí que a gente tem que enveredar. E aí é importante a independência funcional. Porque o Ministério Público e o promotor, a promotora, ou no caso a Procuradora-Geral de Justiça, fará aquilo que deve ser feito. Quando houve a prisão aqui em Criciúma, e não foi exclusividade de Criciúma, mas há uma reação, olha, meus adversários políticos orquestraram, né, e nós estávamos em um processo eleitoral e isso teve um impacto ainda maior. Como é que esse tipo de manifestação é recebido pela Procuradora-Geral? Com naturalidade, faz parte da justificativa normal. Acontece que o Ministério Público não se pauta por ideologia, não se pauta por partidos políticos, nem por disputas políticas. A nossa análise é técnica, a nossa análise é jurídica, né? Nós temos provas, fatos, a análise dessas provas e desses fatos, ao cumprimento ou não de requisitos jurídicos para pedir a prisão, ou para pedir o afastamento. Se eles estão cumpridos, é assim que a gente age. Se é do partido A, do partido B, da ideologia A ou da ideologia C, isso em absoluto não nos interessa. Interessa é a defesa do patrimônio público. É isso que a gente vai, é por isso que a gente vai primar. Bom, duas questões para a gente poder encerrar, eu sei do seu compromisso. A gente vive num país de tensões políticas extremamente afloradas e que vão ainda acalorar mais com a proximidade do pleito do ano que vem. E em um momento em que todos têm sua opinião e as externam como especialistas nas redes sociais. Ficou mais difícil lidar com isso? O mundo digital, ou o mundo híbrido, né, entre o digital e o analógico, ele é muito mais difícil do que era um mundo só analógico, né? Quem está nos ouvindo e tem a minha idade, por exemplo, se lembra que em 88, quando o Ministério Público nasceu desse jeito que nasceu, nós não tínhamos internet. Os nossos filhos, eu no caso, como criança e como adolescente, ou a gente estava dentro de casa ou estava fora de casa. Hoje, os nossos filhos estão dentro de casa, mas na verdade estão no mundo. E o mundo está dentro da nossa casa. Tudo isso, todas essas circunstâncias, a facilidade da comunicação, a velocidade da comunicação, turbinou, aumentou a complexidade dos problemas. É muito mais difícil resolver problemas hoje em dia. E aí, quando nós temos um mundo polarizado, e não falamos só de um Brasil polarizado, falamos de um mundo polarizado, a maior dificuldade para mim é que a gente perde o foco no problema. A gente foca na ideologia, nas lateralidades e desfoca do problema. Acho que um grande exemplo acerca disso são as pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua são claramente um problema estrutural, um problema extremamente complexo. Essas pessoas estão na rua por várias razões. Porque o país empobreceu, e não empobreceu igual para todo mundo, empobreceu mais para quem tem menos proteção, para aqueles que são mais pobres e mais miseráveis, esses
ficaram na rua desamparados. Nós temos pessoas com problemas mentais, nós temos pessoas que têm problemas com adicção, com vício em drogas, e nós temos foragidos da polícia. Nós temos todo esse contingente de pessoas. Então não adianta a gente dizer que a polícia militar ou a polícia não poderá fazer abordagens e que eles não poderão utilizar armas porque é uma questão de direitos humanos. Ora, o instrumento de trabalho da polícia é a arma, assim como o meu é o computador. Então ela fará abordagem armada, como faz abordagem a mim, a ti ou a qualquer cidadão. Se ela vai apontar a arma, se ela vai usar a arma, é uma questão de protocolo. E se passar dos limites, haverá apuração, né? Perfeito. Mas nós não podemos excluir a participação da segurança pública. Assim como não podemos excluir a participação da saúde, que tem um caráter definitivo na resolução do problema. Existem pessoas que vão ter que ser internadas, existem pessoas que vão ter que ser encaminhadas para as suas famílias de origem, né? Então a assistência social vai ter que estar sentada à mesa também. A questão do trabalho e renda vai ter que estar ativa também. As pessoas vão ter que ser capacitadas para o trabalho. Então, não adianta a gente achar que vai resolver esse problema com uma só ferramenta ou prestando atenção na ideologia. Quem é de um lado pensa que tem que ser resolvido com segurança pública, quem é do outro pensa que tem que ser resolvido com assistência social. O problema só vai ser resolvido com todas as pontas, com todo mundo sentado na mesa. Esse desfoco do problema real, acho que é o que mais incomoda na polarização. A gente perde tempo e energia com aquilo que não precisava perder. Infelizmente, a procuradora me dá mais 2 questionamentos rapidinhos. O primeiro deles envolvendo justamente moradores em situação de rua. Há muitos municípios, e aqui em Criciúma é assim, indo pelo caminho da internação compulsória. Como é que o Ministério Público vê isso? Nós vamos ter casos onde a internação compulsória é o único meio a ser empregado. E a lei diz quais são os requisitos para que isso aconteça. Cumpridos os requisitos da lei e sendo a única alternativa, ela precisa ser uma das ferramentas à disposição de quem enfrenta esse problema, né? A gente não pode mistificar isso. Só que a internação compulsória não pode ser a única ferramenta, né? Nós temos que ter outras ferramentas. Nós temos pessoas com outras problemáticas que têm que ser enfrentadas de outras formas. Então, é com naturalidade mesmo. A gente vai ter que ter tudo isso na mesa para enfrentar o problema. A outra questão, a senhora fez há pouco referência, da sua juventude, imagino sejamos da mesma geração. Nossos pais nos alertavam sobre o homem do saco, para não pegar bala na rua, de ninguém estranho. Sim. Hoje os estranhos estão no celular, ao toque de um clique. Como é que o Ministério Público, em especial a procuradora Vanessa, vê essa questão da adultização, tema agora nas câmaras, na Assembleia e também no Congresso? Com extrema preocupação. Essa é uma preocupação tanto da Vanessa, tanto meu como profissional, como membro do Ministério Público, já como promotora de justiça, ainda mais agora como procuradora-geral, e era minha preocupação como mãe também, né? Meus filhos já estão adultos agora, acho que consegui fazê-los caminhar por esse mundo difícil. Mas é com extrema preocupação. É um fenômeno que nós temos que combater da raiz. A responsabilização das plataformas é uma necessidade, a proteção das nossas crianças é uma necessidade, e nós estaremos ao lado de quem se filiar a essa posição. E para fechar, lá quando entrou na universidade a acadêmica Vanessa Weinhaus, espero ter acertado o sobrenome, tinha um cenário das mulheres que já era desafiador. Sim. Hoje é a primeira mulher a comandar o Ministério, a Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, em Santa Catarina. Serve naturalmente de inspiração para outras mulheres. Estamos em agosto, agosto lilás, em um cenário preocupante em Santa Catarina da violência contra as mulheres, do feminicídio. Como enfrentar isso? E qual é a sensação pessoal de ser hoje a chefe do Ministério Público? De muita responsabilidade, sabe? Eu achava que... eu sempre pensei que
o fato de ser a primeira mulher procuradora-geral do meu Ministério Público significasse muito para dentro da instituição, mas não tinha dimensão do quanto isso significava para fora da instituição também. Eu fui abraçada por muitas mulheres ao longo desses pouco mais de 4 meses, quase 5 meses, que me diziam assim, eu me vejo representada na sua figura. Ou servidores do Ministério Público que me procuraram e me pediram para trazer suas filhas para me ver sentada naquela cadeira. Isso é de um significado gigante. Isso diz que eu tenho uma responsabilidade com essas mulheres, com a sociedade catarinense, de bem representar essa instituição e, mais do que isso, de alargar essas portas de entrada para espaços como esse. Porque se esse lugar onde eu estou sentada já não é mais uma barreira, a gente tem que garantir que a largura dessa porta seja maior. A passagem para um lugar como esse não vai acontecer ao natural. Os dados nos dizem que a estrutura ainda é muito forte, né? Nós conjugamos muitas tarefas. A gente ouve, e talvez quem está nos ouvindo ou vendo vá se identificar. Até nós falamos assim, meu marido é ótimo, ele ajuda muito com os filhos. Ele não ajuda, ele cria, né? Nós somos parceiros. A ideia de que a tarefa é da mulher e que o marido, ele apenas colabora naquilo que é tarefa da mulher, impede que essa mulher tenha uma progressão e que alcance espaços de decisão, espaços decisórios como a Assembleia Legislativa, como o Congresso Nacional, como o topo da carreira do Ministério Público, a chefia do Ministério Público e tantos outros espaços. Então, a tarefa, a responsabilidade é garantir que a porta fique mais larga. Procuradora-Geral Vanessa Cavalazzi, muito obrigado pela vinda aqui à Rádio Cidade em Dia, ao Grupo Catarinense de Rádios. Foi um prazer, um bom trabalho. A satisfação foi toda minha. A conversa foi boa, hein? Eu prometo voltar. Prioriza vai colher resultados ao final do ano que vem e aí a gente volta para apresentar os resultados para a sociedade de Criciúma. Será um prazer. Um forte abraço. Um abraço. E esse podcast está à sua disposição no seu playlist favorito, do seu aplicativo favorito de podcasts do Grupo Catarinense de Rádios. Até a próxima.